Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos iniciar esse dia na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu te convido a abrir a tua Bíblia, se você puder, obviamente, no Salmos de número 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Salmos 14, 1 a 3 diz assim: Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmos de número 14, de 1 a 3. Nós estamos diante aqui de uma passagem que vai revelar a verdadeira condição humana. A palavra é clara em dizer que todas as pessoas se desviaram do amor de Deus. E quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando Adão e Eva escolheu pecar. Quando Adão e Eva peca, desobedece a Deus, a ordem de Deus, que não era comer o fruto somente daquela árvore, uma vez que Deus deixou todas as coisas para eles. No entanto, apenas o fruto de uma árvore eles não eram para comer. E Eva, então, incitada, tentada por Satanás, acabou se corrompendo. O pecado desses dois seres humanos, criados por Deus, fez com que todos nós nos desviássemos da obra redentora do Senhor. A palavra diz que todos se desviaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, estamos afastados da glória e da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e do Deus Pai Todo-Poderoso. Interessante ver aqui nessa passagem, no Salmo de número 14, que Deus não faz acepção de pessoas em nenhum momento, inclusive em dizer que todos se desviaram. Veja como é grande o poder do pecado em nosso coração. Há uma realidade em nós que nós, por nós mesmos, nós não buscamos a Deus. Por quê? Porque há essa natureza humana pecaminosa. A nossa natureza humana sempre vai nos levar para longe de Deus. Ah, mas eu oro todos os dias. Ah, mas eu busco a Deus. Nós só conseguimos buscar a Deus, e eu vou entrar nisso daqui a pouco, porque Deus que nos ama primeiro. Porque se é por nós mesmos, nós não buscamos a Deus. Veja, a palavra é clara a dizer que o Senhor olha dos céus, olha para nós, filhos dos homens, para mim, para você, para toda a humanidade, para ver se Ele encontra alguém que tenha entendimento, para ver se Ele encontra alguém que busque a Deus por si mesmo. Por si mesmo. Porque você pode responder aqui, mas quando Deus olha dos céus e olha para mim, Ele encontrou porque eu o busco. Aqui o salmista, e Paulo também vai dizer isso lá em Romanos, está dizendo que por nós mesmos, Deus quando olha para nós, vai dizer que ninguém de nós buscamos a Ele, porque nós não temos força suficiente para buscar a Ele por nossas próprias forças. Por que não há ninguém que busque a Deus? Aí está no Salmo, no versículo de número 3. Porque todos se desviaram, consequência do pecado de Adão e Eva. Igualmente, ou seja, todos nós igualmente, não o mais e nem o menos pecou. E aí vem um ensinamento para mim e para você, que achamos que algumas pessoas, de acordo com as suas escolhas, pecam mais que nós. Não é? Pecam mais que nós. Não há diferenças de pecado. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Se é um pecado sexual, se é o pecado da mentira, se é o pecado do furto, do roubo, de morte, é pecado. Se é pecado de olhar, cobiçar as coisas dos outros, é pecado igualmente. Então aqui Deus nos coloca todos na mesma condição. Qual é a condição? De desviados da glória de Deus, destituídos da tua glória de Deus, porque todos se corromperam, porque todos se desviaram de forma igualitária. E vai repetir, não há ninguém que faça o bem. Ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Olha a condição de Deus, olhando para a tua humanidade. Eu estou aqui no outro aplicativo e acabei ficando fora do ar por um minuto.
Então, voltando aqui, Deus olha para a humanidade que ele criou com tanto amor, tanto amor que explodiu nessa humanidade toda, e que faz o bem por si só. Então, quando Deus olha e vê essa condição humana, a consequência do pecado de Adão e Eva na humanidade, que ninguém busca ele, aí nós estamos falando dessa que nós na teologia reformada chamamos de depravação total, que todos os homens se corromperam e o homem se corrompeu por completo, por isso que não há ninguém que faça o bem por si só, por isso que não há ninguém que busca Deus, porque nós estamos totalmente corrompidos pelo pecado. Deus, então, no teu plano para salvar o teu povo, olha de cima, vê essa situação e manda Jesus Cristo para nos resgatar. O amor de Deus é tão grande para mim e para você, que quando Deus olha dos céus e vê que não há ninguém que busque a Ele, que todos estão corrompidos, destituídos da glória, Ele manda o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para libertar-nos dessa condição de depravação total, condição de totalmente afastado da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo vem para nos resgatar desta condição que o Salmo 14 e que Romanos também, de capítulo 3, vai dizer que todos nós estamos afastados do poder de Deus, da glória de Deus, porque não há ninguém sequer que faça o bem. Então, quando você olhar para a cruz e você ver a obra de Jesus Cristo na cruz, lembra que se não fosse essa obra de Jesus, todos nós continuaríamos nesta condição que a palavra de Deus diz que nós estávamos. Você entende a grandiosidade do amor de Deus por você, mandando o teu filho Jesus para morrer por você, para tirar você desta condição? Então, se você hoje confia, crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, confessa a Ele com as tuas palavras, com a tua voz, com o teu comportamento, com a tua vida, que Ele é o teu Redentor, é dessa condição que o Senhor Deus te livrou. De pessoas destituídas dessa glória, e agora você faz parte da família de Deus. Agora, se você ainda não conhece Jesus Cristo, você precisa conhecer, porque você ainda não faz parte deste povo remido pelo sangue do Cordeiro. Você ainda está nesta condição de que você não faz o bem sequer. E veja, é necessário que nós nos arrependamos de nosso pecado para que nós tenhamos a obra de Jesus Cristo sendo eficaz em nós. Como é que eu faço parte dessa família, então, você pode estar se perguntando? Como é que eu faço parte, uma vez que eu estou totalmente corrompido pelo pecado, como é que eu faço parte, então, dessa obra redentora de Jesus Cristo? Confesse os teus pecados. Confessa para quem? Para homens? Não. Confessa para Deus. Arrependa-se verdadeiramente dos teus pecados. Confessar o teu pecado não é simplesmente fazer uma lista de pecados e falar para alguém daquilo que você fez. Não. Confessar pecado é verdadeiramente se arrepender. Porque aí há perdão de pecado. Aquele que tem o poder de perdoar, te perdoa quando você se arrepende verdadeiramente. Então, para que essa obra de Jesus Cristo na cruz seja eficaz na tua vida, você precisa se arrepender dos pecados. E a partir deste momento, você tem uma vida que vai sendo santificada, porque aí é um processo de santificação dia após dia, pelo poder daquele que passa a habitar em ti. Se você entendeu, de forma resumida, o plano de salvação, Adão e Eva pecam, todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Deus, então, olha para a condição humana e o plano que ele fez antes da fundação do mundo, pois ele já sabia que isso ia acontecer. Deus, no teu plano, ao longo da história, manda o teu Filho Jesus Cristo para quebrar
esse pecado que habita em nós. E pelo sangue de Jesus Cristo, ele salva aqueles que nele crê. O plano de salvação de Deus é perfeito. Então, para que você faça parte desse plano de salvação, há necessidade de você se arrepender dos teus pecados, para que você possa fazer parte de novo de um povo restituído pelo sangue de Cristo. Deus olha dos céus e não há ninguém que faça o bem. Mas quando esse alguém que não consegue fazer o bem por si só, se arrepende dos teus pecados, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz limpa esta pessoa dos pecados que foram arrependidos. E aí sim, essa pessoa passa a começar a fazer o bem, não por si só, mas por aquele que passa a habitar em ti. Que obra maravilhosa de Cristo Jesus, que obra redentora, perfeita, completa, eficaz, que faz com que eu e você, que estávamos perdidos, hoje fomos encontrados por esse sangue de Cristo, e hoje somos pessoas renovadas. Glórias e louvores ao Senhor Jesus, que fez uma obra maravilhosa na cruz, e isso não dependeu de mim, não foi porque eu fiz que ele morreu por mim, porque veja, todos estavam na mesma condição, igualitariamente perdidos. Então Jesus vem e faz uma obra redentora que chega no coração daqueles todos que ele escolheu antes da fundação do mundo. Então a obra de Jesus Cristo não depende de mim, a minha salvação não depende de mim, mas a minha salvação depende daquele que faz todas as coisas por mim. Glórias a Deus por isso, porque se fosse por mim mesmo e por você mesmo, nós não conseguiríamos chegar no céu, nós não conseguiríamos ser salvos, nós não temos força suficiente para cumprirmos tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Nós não conseguimos, não somos capazes. E se nós não somos capazes por esse pecado que habita em nós, nós jamais conseguiríamos chegar à salvação e contemplar o rosto do nosso Senhor. Mas por essa obra redentora, realizada na cruz do Calvário, eu e você, temos mais uma vez a chance de um dia chegarmos lá, nos céus, na eternidade, e contemplarmos o rosto do nosso Deus e ouvirmos da voz da boca dele: vinde, vinde, amados do meu Pai, para a ceia que está preparada para você. Entre na minha casa,